O PSDB está em polvorosa. Vamos falar então mais sobre o que está acontecendo com a legenda. Conversando agora com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que faz a gentileza de voltar aqui ao Expresso. Governador, Mona Lisa falando, boa noite, bem-vindo. O senhor me ouve bem? Ouço bem, sim, Mona Lisa. Estava com saudade de poder participar aqui do Expresso. É um prazer estar com vocês. Maravilhosa, saudade recíproca. Caio Junqueira aqui comigo, temos muito a falar e, claro, contando sempre com todo o papo reto que sempre marcou as nossas conversas aqui. Vamos lá. A disputa interna, entre o deputado Aécio Neves e o governador João Dória voltou a ganhar força aí por causa da eleição da Câmara. Aécio teria articulado ali a favor de Arthur Lira. Dória cobrou e quer tirar Aécio do partido. Aécio está dizendo que é um conflito artificial. Para o senhor, é o quê? Olha, eu conversei com deputados do PSDB e entendo que a decisão sobre a presidência da Câmara, por parte de alguns deputados do PSDB que tenham se manifestado em favor de Arthur Lira, em contrário àquilo que tinha sido a orientação do partido, se deu eminentemente por questões internas, das relações internas da Câmara dos Deputados. Eu, particularmente, apoiei o deputado Baleia Rossi nessa disputa. Eu entendia que era o melhor caminho para uma independência do Poder Legislativo. Mas eu fui parlamentar, mesmo que em nível municipal, como vereador, e sei que as relações sobre como se determina a pauta das votações na Câmara, as questões internas de relacionamento, o quanto que os deputados ali se sentem participantes da definição da agenda, das prioridades, dos encaminhamentos. Tudo isso contou na hora da decisão sobre a eleição para a Câmara dos Deputados. O deputado Rodrigo Maia tem todo o meu respeito, sempre atendeu com muita atenção todas as demandas de debates importantes de interesse federativo quando a gente se posicionou, mas já tinha 2 mandatos como presidente da Câmara dos Deputados e talvez o próprio desgaste desse grupo nas relações internas tenha significado a decisão de alguns votarem no Arthur Lira. Então, acho que, de fato, pode ser algo artificial este embate, embora eu continue defendendo que a melhor candidatura seria a de Baleia Rossi, apoiei publicamente, mas há que se respeitar, porque, no final das contas, o presidente da Câmara é um árbitro dos debates, um mediador dos debates e organizador dos debates no Parlamento Federal e os deputados que convivem no dia a dia, que sabem como é que se dá essa rotina do tratamento, e há que se respeitar a decisão dos parlamentares também nesse sentido. O embate pode ser artificial, mas as consequências estão bem reais, governador? Caio entra no papo fazendo a pergunta, eu volto a perguntar daqui a pouquinho. Vamos lá, Caio. Governador, já nesse polêmico jantar aqui no Palácio dos Bandeirantes, são 3 movimentos que o governador de São Paulo, João Dória, fez, praticamente. Primeiro, controlar o PSDB a partir de maio, quando acaba o mandato do Bruno Araújo, atual presidente do PSDB. Segundo, afastar o deputado Aécio Neves do partido. E terceiro, que o partido seja claramente de oposição. Eu queria que o senhor eu queria saber a sua posição sobre esses 3 pontos. Um sim e não já nos satisfaz. O senhor é a favor de que João Dória ou algum aliado dele assuma o comando do PSDB? O senhor é a favor do afastamento do Aécio Neves? E o senhor é a favor ou contra que o PSDB seja declaradamente, com atos, um partido de oposição a Bolsonaro? Olha, a CNN tem aqui grandes espaços de debates, que faz resumir esses 3 assuntos complexos em sim ou não aqui, evidentemente não traduziria a complexidade de cada um deles. O governador João Dória merece todo o meu respeito, governa o maior estado em população e economia no país, mas assumir a presidência de um partido que tem a história do PSDB
Eu sou filiado do partido desde os meus 16 anos de idade. Eu tenho mais tempo dentro do PSDB do que eu tenho de vida fora dele. Afinal, estou com 35 anos de idade, faço 36 agora, logo mais de março. É um partido com o qual me identifico pelas suas ideias, pelos seus ideais, pelo seu programa partidário e também pelas lideranças que a gente tem, com trajetórias que são respeitáveis e que precisam ser respeitadas. Não é simplesmente dizer quero assumir esta ou aquela posição, você tem que construir a sua liderança, né? Você não impõe a liderança dentro de um partido com a história que tem o PSDB. Então, é prematuro falar sobre a sucessão da presidência do partido e totalmente equivocado se alguém pensa que vai assumir a presidência do não partido acredito. se simplesmente... Perdão, aqui. Tudo bem, governador, enquanto o senhor arruma aí a conexão, isso. Nós estamos ouvindo o senhor, pode dar a imagem, se tiver mais uma vez, Perfeito. Do governador, porque a nossa analista de política, a Thaís Arbex, também participa. Vamos lá, Thaís, são as surpresinhas da internet, mas deu para ouvir muito bem. Diga. Eu só deixei aqui, então, para tentar ser objetivo sobre os pontos aqui que o Caio perguntou. Então, presidência do partido é algo que tem que ser construído com as lideranças. O partido é muito forte e respeitável a força que constituiu, não apenas pelo governador João Dória, uma história de Mário Covas, Geraldo Alckmin em São Paulo, e São Paulo é importante força do PSDB e a gente respeita a força que o PSDB adquiriu nacionalmente por constituir-se a partir de São Paulo, com a força econômica, com a população, pelo exemplo de gestão que lá tem, mas o país é continental, tem as suas especificidades, tem as culturas locais, tem lideranças desde o Ceará, com Tasso Gereissati, a Goiás, com Marconi Perillo, a outras regiões por onde o país formou lideranças, até aqui o Rio Grande do Sul, onde eu atuo, o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, tudo isso tem que ser considerado. Então não tem nada de automático. Sobre expulsão de Aécio Neves, esse assunto foi debatido já internamente. Eu também defendi abertamente que entendia que, do ponto de vista criminal, ele responde na justiça. E ele tem toda a oportunidade na justiça, o deputado Aécio Neves, de comprovar a sua inocência. E torço que consiga comprovar, afinal, tanto quanto milhões de brasileiros, eu depositei também a minha confiança sobre ele e também vi essa confiança frustrada, também tive a minha decepção, mas ele tem a oportunidade de se defender do ponto de vista da acusação criminal na justiça. Agora, do ponto de vista partidário, eu também entendo que havia suficiente argumento para conduzir até o desligamento dele do partido num processo que já foi debatido. Então, isso está, de certa forma, superado. Você não pode impor também isso ao partido. E a última pergunta do Caio, agora eu já até me perdi aqui. Caio, a tua última pergunta eram 3. Tinham 3 aspectos. Oposição ao Bolsonaro. Eu acho que é importante o seguinte, fazer oposição com responsabilidade. Não é no quanto pior, melhor. O país, olha, veja, a gente passou por uma crise econômica em 2015, 2016. O país andou de lado em 2017, 18, 19, crescendo 1% por ano. Ano passado, diante da pandemia, um tombo enorme no PIB também, de mais de 5%. Então, a população sofre essas consequências. Você não pode exercer oposição de torcer por quanto pior, melhor. Tem que ajudar nas reformas, tem que construir ambiente para que as reformas andem, o país reconquiste confiança de investidores. Agora, é claro, acho que tem que marcar posição em relação a roubos autoritários que acontecem por parte do presidente, um certo desprezo pela democracia, e isso acho que tem que marcar posição muito clara, né? Não sermos tolerantes com essa intolerância que o presidente externa em relação a determinados grupos na sociedade e também com pouco apreço pela democracia. Nesse sentido, eu acho que o PSDB tem que exercer fortemente a oposição, mas sem significar entrave à discussão de temas, especialmente na área da economia, tão importantes para que a gente possa buscar gerar crescimento econômico, dar emprego para as pessoas e melhorar a vida dos brasileiros. Vai lá, Thaís Arbex. Governador, boa noite. Uma ala do partido aqui defendeu que o João Dória assuma o comando do partido a partir de maio.
vê nesse movimento uma articulação importante para ele já se colocar como candidato do partido em 2022. Mas outra ala defende que o senhor seja esse candidato. O quanto esse debate está contaminando as relações internas? Como que vai ficar de agora em diante esse debate interno sobre quem vai ser o candidato do partido em 2022? Olha, Thaís, o que eu entendo é que o Brasil precisa de alternativas. Assim, no plural, alternativas, caminhos, ideias. Não se trata de personalizar esse debate e querer, neste momento, que uma pessoa se imponha como uma candidatura. Eu disse aqui, o PSDB tem história, tem trajetórias importantes e a gente não pode impor uma candidatura. Eu fico feliz de ser lembrado. Eu acho que é um reconhecimento ao que a gente tem conseguido fazer aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho o privilégio de governar a quarta economia do Brasil, o Rio Grande do Sul, a sexta população, quarta economia, mas que um estado que enfrenta muitas dificuldades do ponto de vista fiscal. Há quase 5 anos o Estado não pagava os seus servidores em dia e no final do ano passado a gente conseguiu colocar o salário dos servidores em dia, porque fizemos aqui reformas importantes. A gente fez a reforma da Previdência mais profunda entre todos os estados brasileiros. E uma reforma administrativa, de longe, mais arrojada, com maior alcance do que a que o governo federal apresenta no Congresso, porque ela atinge os servidores que estão no exercício já das suas atividades nas carreiras, não é só para quem vier a entrar. E fizemos tudo isso com diálogo, com respeito. O Rio Grande do Sul não é um exemplo só pelo que fez, mas também do como fez, com diálogo. Eu fui pessoalmente aos sindicatos, conversei com os sindicatos, dei espaço para a contestação deles, e isso não significa, eu acho que está aí o que a gente tem tido de reconhecimento do Rio Grande do Sul, é de um jeito de fazer política que talvez tenha se esquecido no Brasil, ou talvez que não se tenha praticado de forma mais expressiva, que é moderação. Ser de centro não significa ausência de posição. Eu tenho posições muito claras sobre parcerias público-privadas, sobre privatizações, sobre reformas nas carreiras, na Previdência, tudo que possa reduzir o custo da máquina pública, mas eu posso fazer tudo isso respeitando quem pensa diferente, sentando para discutir, ouvindo os argumentos e buscando convencer pelos argumentos e buscando convencer, também me abrindo a possibilidade de ser convencido do contrário em algum ponto ou outro. Essa abertura para diálogo é que é fundamental, porque eu acredito numa política, Thaís, Mona Lisa e Caio, que seja efetivamente mais sobre cicatrizar do que sobre abrir novas feridas. Ou seja, não é sobre dividir e desperdiçar energia dividindo entre nós e eles, ricos e pobres, negros e brancos, homens e mulheres, seja o que for, e a gente tem que entender, se colocar no lugar do outro, sentar e conversar as diferenças. Isso é fundamental, sem significar que a gente não tenha posição. Então, eu fiz com apoio na nossa Assembleia Legislativa de uma grande base que se constituiu, e vejam só o seguinte, a nossa reforma foi mais profunda na Previdência aqui do que em outros estados, e não precisou esvaziar galerias da Assembleia. Por quê? Porque a gente abriu os espaços para contestação, para que quem se posicionasse de forma contrária tivesse a oportunidade de apresentar o seu contraponto. O governo não tentou tratorar, patrolar, passar por cima, ignorar os argumentos contrários. Eu acho que é isso que é importante ser resgatado. Então, eu fico feliz de ter o meu nome lembrado, vou buscar dar a minha colaboração onde entenderem que eu possa me fazer útil dentro desse processo, mas jamais tentando me impor por uma aspiração pessoal, porque a presidência da República não é para atender aspirações pessoais ou para ambições específicas, é efetivamente uma posição em que alguém, a partir de uma liderança conquistada, representa um projeto coletivo, um projeto que é maior do que a si mesmo, um projeto que deve ser de mais pessoas, que deve ser, no final das contas, da maioria do povo brasileiro, mas que deve começar também com um projeto respeitando as tantas lideranças políticas que fazem e já fizeram e fazem muito pelo nosso país,
ousando estar na política, que está tão maltratada e tão questionada e tão criticada por tantas pessoas, mas que dão a sua cara a tapa. Você tem que respeitar essas trajetórias dessas pessoas e chamá-las para construir junto. E aí, no final, antes dos nomes, vêm as ideias. Ah, que pena, de novo. Antes dos nomes vêm as ideias. O governador sumiu o rosto de novo. É isso que Voltou. a gente tem que ter. Sim, governador, a internet está fazendo surpresinhas. Não, o senhor, perdão interrompê-lo, até por causa do horário, o senhor deu aí uma bronquinha no Caio, Imagina. falou que tem pergunta que não se responde com sim ou não, mas tem uma pergunta sim que se responde com sim ou não. Se precisar ir para o embate dentro do partido, pela candidatura à presidência do PSDB, o senhor vai por embate com o João Dória? Sim ou não? Acho que aí cabe o sim ou não. O que o senhor acha? Eu acabei de dizer que antes de abrir feridas, a política é sobre cicatrizar. Eu não vou abrir um debate de tamanha grandeza pela imprensa. Aliás, eu acho que o erro, justamente, é de tentar se fazer política com manifestações à imprensa antes de debater internamente. Acho que aí reside um equívoco na forma de fazer política, que precisa debater internamente, respeitar as instâncias partidárias. Então, antes de embate, composição, antes de enfrentamento, diálogo, antes de qualquer coisa, sentar, conversar e cicatrizar as feridas, para que a gente possa agregar em torno de um projeto. E aí depois a gente vai decidir quem é que melhor pode representar esse projeto. Eu não faltaria às minhas responsabilidades como governador da 4ª economia do Brasil, da 6ª população e um estado que tem tradição política como o Rio Grande do Sul, de participar desse debate e ajudar a construir caminhos, nomes, ideias, projetos, políticas públicas, sempre no plural e menos no singular. Sim, governador, muito obrigada, então, pelo papo, pela conversa. É ótimo sempre conversar com o senhor. Venha mais conversar com a gente. O governador disse que gostaria de participar de um debate. A ideia está lançada. É isso. Brincadeirinha, governador. Venha sempre. Boa noite ao senhor. Até a próxima. Obrigada. Obrigado, até mais. Obrigada, até mais, governador. Obrigada também, Thaís Arbex e Caio Junqueira, meus parceiros aqui.